Minhas saudações, companheiros. Aqui quem vos fala é Carlos Ribeiro, nome que já deves conhecer. Sou presidente provincial da Frente Integralista Brasileira, aqui da província do Ceará. E em comemoração ao aniversário de Gustavo Barroso, agora dia 29 de dezembro, irei arquivar em áudio a Carta à Mocidade Brasileira, de nosso ilustre conterrâneo e companheiro Gustavo Barroso. Essa carta se encontra na segunda edição do livro Integralismo em Marcha, lançado na sua segunda versão em 1936. Agora nas palavras de Gustavo Barroso. Carta à Mocidade Brasileira. Moços do meu Brasil, o crepúsculo que Barbusse previu logo depois da Grande Guerra alastra pelo mundo as suas sombras tristes. O liberalismo impotente e hipócrita agoniza. O credo comunista cria duas humanidades, declarando que nem a morte apaga o antagonismo entre o operário e o burguês. Mais horrendo que o fantasma das discórdias civis, se ergue o espectro da guerra de classes. Ao embate das contradições, o nosso país corre para o naufrágio. Só a mocidade, que é o futuro, lhe resta como tábua de salvação. Somente ela é capaz de renová-lo, como ao som da Giovinezza, reformou a Itália, consertou Portugal e redimiu a Alemanha. No alto das serranias do meu pátrio Ceará, quando o sol inclemente das secas combure os esqueletos das caatingas e todo o sertão imenso se alonga nu e preto, as copas verdes dos juazeiros úteis e heróicos, cuja sombra abriga a ressequiosa e o vaqueiro emagrecido, cuja rama e cujo fruto alimentam o gado e o retirante, partilham a desolação. Quanto mais a estiagem se prolonga, quanto mais a canícula dos longos dias estivais calcina a terra infeliz, e mais cresce a solidão, e mais cresce e aumenta a agonia. Mais viçoso, mais belo, mais senhoril e mais verde Pompeia o juazeiro como estandarte de esperança. Seja como o juazeiro, moços do Brasil. Seja como o juazeiro, eretos, varonis e sempre cheios de fé. Tanto mais eretos, mais varonis e mais cheios de fé, quanto mais cresçam as dores, aumentem as provações e se multipliquem as dificuldades. Meu olhar se espraia pelos largos horizontes da pátria e avista as negras nuvens que ficaram para trás e os nimbus escuros que adensam a nossa frente. A complexidade dos problemas nacionais desafia o esforço da geração nova. Na vasta planície lamacenta dos preconceitos e da inércia, das chatices e dos conchavos pessoais, os moços idealistas, ainda não contaminados pelas baixezas do ambiente, são os úteis e heróicos juazeiros verdes em que residem as derradeiras esperanças do Brasil. Moços de hoje, homens de amanhã, construtores da futura sociedade, unicamente vós podereis opor barreiras intransponíveis ao alude das minorias incapazes e aos assaltos das minorias estéreis, que guerreiam a arte e a ciência, que combatem os mais altos, nobres e sagrados ideais humanos, pretendendo reduzir o panorama das pátrias a pântanos peçonhentos ou a monótonas estipas moscovitas. Somente a mocidade poderá salvar o mundo. Falo-vos com o coração, no meio do caminho da minha vida, em que não pratiquei um ato de que me possa envergonhar. Falo-vos com a convicção de uma doutrina e com a força do idealismo construtor. São já demasiadas as ruínas que enchem a superfície da terra.
antes de descer a ladeira sombria da montanha a que trabalhosamente subi, sorriu de prazer, porque avisto por cima da paisagem cáustica de sol, agitados ao vento da manhã radiosa, os verdes e gloriosos estandartes da mocidade. Essa é a carta à mocidade brasileira escrita por Gustavo Barroso. E que essa carta, que essa mensagem que nosso ilustre conterrâneo e camisa verde nos passou há mais de 80 anos atrás, fique marcado na lembrança, na memória, não só dos camisas verdes de nossa pátria, mas de todo brasileiro. Uma coisa que o nosso chefe Plínio Salgado disse em um de seus livros foi que há muitos jovens de 80 anos e muitos velhos de 20 anos. No que ele quis dizer? Ele quis dizer que o vigor, a virilidade, a força de vontade, a obstinação de lutar pelos ideais, pelo Brasil, não parte de sua idade, mas parte de seu espírito e de seu interior, de sua própria força de vontade. Então, que fique marcado na memória de todos nós que não há idade para lutar pelo integralismo e pelo Brasil. Temos jovens de até 13, 14 anos, como também temos jovens de 95 anos, como o nosso querido e ilustre companheiro, o senhor Gumercindo, que está na luta desde os 8 anos de idade, desde a época dos plinianos. Então, este é um grande exemplo de camisa verde, de integralista. Em plenos 95 anos, representa o integralismo e nunca negou, e sempre disse, eu sou um integralista. Então, juntando essas palavras de Gustavo Barroso e o meu comentário, quero deixar claro que o integralismo é um movimento que continua vivo pela virilidade dos rapazes, pela mocidade e pelos rapazes também que já têm um grande período de militância. Não há idade para se lutar pelo Brasil. A hora é agora. A hora é agora. Muitos comentários se fazem, pois acredito que este núcleo do Ceará, é o núcleo que mais compõe jovens em todo o país. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Mas o núcleo cearense é o que mais integra os jovens. E eu sou um chefe provincial e tenho 17 anos, e me orgulho muito disso, pois eu represento a mocidade do meu querido Ceará. Eu luto pelo meu país muito antes dos meus 17. Eu sempre mantive essa luta, como os demais companheiros mantêm. Tem moços de 14, de 18, de 20, de 25, mas é isso. Muitos fazem chacota e zombam de nós, mas há muitos jovens também com a nossa idade que estão praticando o que é errado, infelizmente. Mas, enquanto tiverem jovens, não só de nossa idade, mas jovens também de espírito, que lutem com vigor pela nação e pelos ideais de justiça e de cristandade e brasilidade do nosso país, eu creio que nós vamos ir muito, mas muito longe. Essa uma pequena homenagem que eu, junto com os meus companheiros, em nome da Frente Integralista Brasileira aqui no Ceará, queremos fazer ao nosso ilustre companheiro Gustavo Barroso, e que essas palavras fiquem guardadas na memória de todos os camisas verdes e de todo o povo brasileiro. Pelo bem do Brasil, Anauê.